Graças e paz de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos em louvor e adoração. Hoje, um domingo especial, um domingo de Santa Ceia, e eu penso que você aí na sua casa está aí com seus alimentos, está aí com pão, está aí com o suco da uva, e nós vamos hoje juntos consagrar esses elementos e nós vamos hoje juntos cear. Queremos nesse momento consagrar nossas vidas ao Senhor e elevar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Queremos confessar a Ele os nossos pecados, não somente individualmente, mas como nação, como povo brasileiro. Queremos declarar ao Senhor que temos andado longe da Sua palavra, que temos andado longe do Seu coração e dos Seus propósitos para a nossa vida. Queremos, no dia de hoje, entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso reconhecimento de que Ele é Deus e soberanamente Ele rege todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Queremos convidar você a prestar um culto ao Senhor, e eu quero já despertar o seu coração para não ser apenas um espectador desse culto, não ser apenas alguém que aí da sua casa esteja observando, vendo um culto acontecer, mas que você aí na sua casa venha ser despertado e o seu espírito ativado para prestar ao Senhor um culto, para entregar ao Senhor a adoração verdadeira de um coração verdadeiro. A Bíblia vai dizer que o Pai, Deus, o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós queremos declarar nesta noite que a nossa adoração, ela será uma adoração verdadeira ao Senhor. Será uma adoração onde, por trás das palavras, o Senhor verá na motivação do nosso coração que o nosso coração está rendido completamente a Ele e somente a Ele. Eu convido você neste momento a curvar sua cabeça, convido você a fechar os seus olhos e convido você a orar nesse momento junto comigo ao Senhor. Ó Deus Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus cuja voz, quando soa, todo mortal se cala, toda a criação se rende. Ó Deus, nós queremos confessar a Tua grandeza, nós queremos confessar, ó Deus, o Teu poderio. Nós queremos confessar a Deus que as coisas podem sair do controle humano, mas nunca saíram e nunca sairá do controle, ó Deus, das Tuas mãos. O Senhor rege as nações, o Senhor rege céu e terra, e diante da Sua poderosa voz, Pai, céu e terra se dobra, céu e terra confessa que somente há um Senhor e um Deus, e Tu és o Senhor, Tu és o Deus de toda a criação, na pessoa de Jesus Cristo, Teu Filho, que abriu mão de Sua glória, veio à terra, Pai, e se assenhorou da pele humana, e viveu entre nós, e pregou, e anunciou boas novas de Cristo Jesus, do Deus Pai, do Deus Criador, e nos fez, ó Deus amado, conhecer o Espírito Santo, o Espírito que consola, o Espírito que conforta, o Espírito que verdadeiramente convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, que viveu entre nós, morreu numa cruz pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos os santos na terra, e vive e reina também dentro de cada um de nós que nascemos de novo. A Ti rendemos graças, a Ti rendemos honra, a Ti rendemos louvores. Queremos declarar os Teus atributos nesta noite, e queremos, ó Deus amado, nesta noite afirmar que Tu és o Alfa, que Tu és o Ômega, que Tu és o princípio, que Tu és o fim, que Tu és o leão de Judá, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és a porta, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és aquele cujos olhos são como chamas de fogo, e cuja boca uma espada de 2 gumes, que corta para a direita, para a esquerda. Tu és aquele que tem em sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o cavaleiro do cavalo branco. Tu és aquele, ó Pai, cuja voz é como um trovão. E diante da Tua voz, Pai, dobramos os joelhos e nos rendemos, declaramos como os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Louvamos e magnificamos o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Eu convido você a
colocar os elementos da ceia bem pertinho de você. Eu convido você a pegar o pão, convido você a colocar bem perto de ti nesse momento o suco da uva. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter uma palavra introdutória que está lá em Salmos capítulo 90, e logo depois vamos entoar louvores, e logo depois dos louvores nós vamos ministrar uma palavra breve, e depois da palavra então nós cantaremos mais um cântico, aquele cântico Alvo Mais Que a Neve, né? Já vai preparando ele aí, pois depois deste cântico nós estaremos consagrando os elementos da ceia e estaremos ceando e finalizando o nosso encontro de hoje, logo após a Santa Ceia. Pega a sua Bíblia, abra lá no Salmos 90. Salmos 90 foi escrito por Moisés, né? E Moisés deixou para nós algo interessantíssimo sobre a soberania de Deus e a pequenez, a transitoriedade humana, né? Ele fala da permanência de Deus, ele fala da eternidade de Deus no Salmos 90, Moisés, e fala da vida passageira do homem, né? Da transitoriedade humana e da vida eterna de Deus. Então, diante destes salmos, vamos reconhecer quem é Deus, né? De geração em geração. Antes que os montes se formassem, Ele já era Deus que criou todas as coisas e não foi criado por ninguém, né? Um Deus que de geração em geração Ele é Deus, Ele é Senhor, e nunca perdeu a soberania, nunca perdeu, né, o seu poder, e nunca perderá a sua soberania. Deus, Ele tem, né, os primeiros escritos da vida humana em suas mãos, e os últimos também. Por isso Ele é chamado de Alfa e de Ômega, de princípio e fim, porque Deus, Ele começou a escrever a história e Ele terminará, né? Sabe que a história da sua vida não é a morte que vai dar um fim a ela. Saiba que Deus, Ele tirou a morte de jogada, glória a Deus por isso, colocou uma vírgula e continuou escrevendo uma eternidade a seu respeito e a meu respeito. A esse Deus a honra, a glória para todos sempre. Então vamos lá, Salmos de número 90, diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. Vamos ouvir a oração de um homem de Deus? Um homem de Deus, ele ora assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, e és o nosso refúgio para todo sempre. De geração em geração, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. São consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença, Senhor. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Verso de número 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Que Deus possa fazer o teu coração sábio, que Deus possa fazer o meu coração, o nosso coração sábio, que Deus possa nos ensinar a contar os nossos dias, que Deus possa nos dar subsídios na Sua palavra, para que nós possamos permanecer para sempre como casas edificadas sobre a rocha. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido.
Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Para nós, o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós, o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. E quem não precisa, né? Esse é um cântico belíssimo, que apesar do tempo, ainda continua falando conosco, né? Sempre quando Deus se manifesta, Ele traz luz quem Ele é, traz luz quem nós somos. E quando pensamos quem Deus é, nós pensamos em um Deus santo, que não há iniquidade, que não há trevas,
neles, senão somente luz. E essa luz, trazendo luz às nossas vidas, mostra quem nós somos. Muitas vezes seres egoístas, muitas vezes homens e mulheres vaidosos, muitas vezes homens e mulheres orgulhosos, muitas vezes alguém muito mais preocupado com a sua própria reputação do que propriamente em ter humildade, né? e pedir perdão. Muitas vezes o orgulho tem tomado conta de corações a ponto de dizer o seguinte: não, é ele que tem que vir a mim pedir perdão, é ela que tem que vir a mim pedir perdão. Enquanto nós aprendemos com Cristo Jesus, né, que existe uma contracultura, né, existe um caminho que anda na contramão do mundo, né, que diz a Bíblia, né, que faz com que aqueles que andam segundo a palavra, ao serem convidados a andar 1000 milhas, a andar 2000, ao serem convidados, né, a entregar a capa, dar também a túnica. Existe biblicamente, né, um ensinamento que aqueles que estão na contracultura sabem muito bem o que é oferecer a outra face. E nós queremos, né, aprender com Jesus a chamar para nós a responsabilidade, uma vez que diante da luz de Deus reconhecemos que a natureza humana ela continua presente e ela muitas vezes sorrateiramente, né, repentinamente toma as rédeas da nossa vida. E nós queremos tirar esse momento para pedir perdão ao Senhor por pensamentos que exaltam muito mais a natureza humana do que propriamente o pensamento de Cristo, quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quantas vezes essa mente tem ficado, né, para trás em decorrência da pecaminosidade mesmo da natureza humana, que tem se sobreposto, que tem vindo, que tem sorrateiramente tomado à frente as rédeas, e o pensamento que surge não são pensamentos segundo o pensamento de Cristo Jesus. E nós queremos pedir perdão por pensamentos, queremos pedir perdão por palavras. Quantas vezes, né, não temos sido biblicamente corretos no que diz respeito a sair dos nossos lábios palavras de louvor a Deus, palavras de amor a Deus, palavras que exaltem os outros, palavras que enaltecem o nosso próximo, palavras que honrem o nosso próximo. Quantas vezes tem saído palavras que têm feito realmente entristecer o Espírito Santo dos nossos lábios? Então eu quero te convidar a pedir perdão ao Senhor por pensamentos, por palavras e também por obras. Quantas vezes nós temos, né, não obrado de forma a matar, a roubar, não temos roubado, não temos matado, não temos cometido esses tipos de obras, mas quantas vezes nós temos sido omissos na obra de Deus, né? Não é somente fazer o que não deve, que é pecado, né, mas também deixar de fazer o que se deve ser feito, também é pecado, é o pecado da omissão. Então nós queremos pedir perdão a Deus por essas obras mortas, tanto no pecado, né, comitivo, que é o pecado de fazer algo contra Deus, contra a santidade, contra o caráter de Deus, mas também contra aquele pecado da omissão, né, aquele pecado que se omite, aquele pecado que não faz o que deveria ser feito, né? Você deveria pregar o Evangelho, e quantas vezes você, pela timidez que te toma, né, da cabeça à ponta dos pés, você não tem pregado esse Evangelho. Então nós queremos pedir perdão por pensamentos, por palavras e por obras, né? E eu te convido a fazer isso baseado nos Salmos de número 51, que nos conduz realmente à confissão, né? O Salmo 51 é uma oração de confissão que o salmista Davi faz a Deus. E o Salmo 51 começa com o salmista Davi, né, logo após ele ter cometido aquele pecado de adultério e também aquele pecado de homicídio, né, depois de ele ter matado lá o esposo da Betseba, né, e ter cometido adultério com Betseba, ele se arrepende e pede perdão. Então essa é a oração, né, pós-queda. Essa é uma oração de arrependimento que Davi faz. E Davi, ele começa dizendo assim no Salmo 51, verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. E sei também que tu, Senhor, desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde o teu rosto, verso 9, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É tempo de você orar e pedir um coração puro e um espírito inabalável. Agora saiba que coração puro Deus só gera onde há arrependimento. Espírito inabalável Deus só cria quando verdadeiramente há confissão e onde há realmente um coração desejoso em deixar o pecado. Não existe arrependimento com pessoas que confessam e voltam a pecar naquilo que confessou. Não é arrependimento quando você volta a praticar o que você se disse arrependido. Arrependimento, irmão, gera em nós nojo por aquilo que fizemos. Uma vez eu vi um conceito de arrependimento que é justamente sentir nojo do pecado, né? Arrependimento é quando você confessa e quando, logo depois de confessar, quando você for tentado naquilo de novo, você vê aquele tipo de pecado como um prato de lesma. Você sentir realmente o seu estômago com náusea, né? Você sentir realmente o seu estômago queimar, né? De desgosto e de desejo de não querer aquilo novamente. Então isso é arrependimento. Arrependimento é quando se deixa o pecado para sempre, não é? Quando não, é apenas remorso. A pessoa que sente remorso volta de novo ao pecado, porque não se arrependeu de verdade. Porque quem se arrepende de verdade tem aquele pecado como um prato de lesma. Eu quero orar e pedir ao Senhor para que Deus venha verdadeiramente colocar no nosso interior, não é? Um pavor, uma náusea pelos pecados cometidos. Eu te convido então a você na sua casa, eu te convido a fazer uma oração de confissão. E eu gostaria de pedir Mateus para orar, fazendo uma oração de confissão. E eu gostaria que você, por favor, acompanhasse o Mateus, que você na sua casa fizesse a sua confissão. Eu quero te dizer que mesmo você em silêncio, Deus ele lê o que está no seu coração, Deus ele lê o que está dentro de sua alma, Deus ele lê o que está dentro do seu espírito. Então você não precisa se expor falando de maneira audível, falando alto para as pessoas que estarem do seu lado escutar, porque não são elas que têm a competência para perdoar. Quem tem que escutar é o Senhor. Então você pode baixinho, você pode falar dos seus erros, das suas debilidades e pedir ao Senhor ajuda nesse momento, como o salmista fez. O salmista no Salmo 51 ele pede auxílio, ele pede ajuda a Deus. Peça ajuda ao Senhor nesse momento através dessa oração de confissão. Mateus, por favor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia ela dura para sempre, porque o Seu amor ele não falha. Jesus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, com as nossas vestes completamente rasgadas, sem máscara. Nós nos apresentamos diante de Ti como de fato nós somos, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que são carentes da Tua graça e do Teu favor. Ó Pai, nós sabemos, Jesus, que por muitas vezes o nosso coração ele duvida, ele tramita por caminhos que não são os Teus caminhos. A nossa mente, ela perpassa por lugares que o Senhor não se agrada. Os nossos olhos, eles são colocados em situações que o Senhor não tem prazer, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia de nós e limpar o nosso coração. Ó Deus, sondar as nossas motivações, assim como o salmista que diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, não só como, Deus, um povo, Jesus, que mora em Itaboraí, mas nós clamamos a Ti como uma nação, ó Pai. Como um povo brasileiro, ó Deus, que por muitas vezes, ó Pai, se desviou dos Teus preceitos, se desviou das Tuas, ó Pai, dos Teus pensamentos, dos Teus projetos para nós, dos Teus objetivos. Ó Pai, nos perdoa, Jesus, pelas vezes, ó Pai, que deixamos, ó Pai, de fazer o bem, porque a Tua palavra diz lá em Tiago, Jesus, que aquele que sabe, Deus, o bem que precisa fazer, mas não faz, esse também comete pecado.
Então nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, olha para o Brasil, Jesus, com o teu olhar de graça, com o teu olhar de favor, de misericórdia. Ó Pai, Deus, em nome de Jesus, assim como Cristo Jesus, Deus, teve na cruz do Calvário, Jesus, a consumação da obra, ó Pai. Nos ajuda a consumar a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda a cumprir o nosso objetivo, o nosso propósito aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, e para isso nós te pedimos, limpa o nosso coração, limpa a nossa mão, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Ó Pai, nos ensina a persistir, ó Pai. Deus, nas tuas doutrinas, nos ensina a persistir, ó Pai, nos teus preceitos, na tua lei, Jesus. Nos ensina a persistir naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, naquilo que tem boa fama. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser uma noiva ataviada, limpa, ó Pai, com os coração limpo e com as mãos, ó Pai, cheios, ó Pai, de presentes para entregar ao Senhor, que é a nossa oração, a nossa adoração, as nossas súplicas, o nosso coração sincero diante de Ti, ó Pai. Isso que nós colocamos diante de Ti, desde já te agradecemos, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que a Tua intenção para nós são pensamentos de paz e não de mal. Sabemos que o Senhor é um Deus bom. Ó Pai, nós te agradecemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero, junto de você, ler uma palavra e refletir sobre ela. Eu ando pensando bastante sobre a fé que nós devemos conservar dentro de nós e que não pode ser abalada por nenhuma circunstância exterior. Nós estamos vivendo dias em que não está havendo uma linguagem única, né, entre governos, né, nem estadual junto com federal, nem municipal com estadual, nem municipal com federal, enfim. Nós estamos vivendo um período onde muito se fala e pouco se sabe de tudo que se fala, de tudo que se diz sobre política, sobre economia. E nós queremos, né, dizer uma coisa para você. Como servo de Deus, como servos de Deus que somos, nós não podemos permitir que toda essa confusão externa, né, venha tirar nossa paz interna, venha tocar-nos na fé, né, que jaz aqui dentro do nosso peito. Os reinos se abalam e podem se abalar, e eles se abalam mesmo. Os tempos mudam, os ventos sopram, as situações são instáveis, não é? Mas dentro de nós jaz uma paz estável, permanente, não é? E essa paz, ela nos é dada por meio da palavra de Deus. Essa paz é nos dada pelo Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você: se você tem sido abalado em sua fé, saiba que você tem sido abalado em sua fé para que você hoje tenha a certeza de que esta fé que você teve até agora não foi a fé bíblica. Porque a fé bíblica, ela não se abala. A fé bíblica é aquela que é edificada sobre a rocha, e edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, não é? A fé bíblica não é aquela fé que está baseada em circunstâncias. A fé bíblica está baseada na pessoa de Cristo Jesus, que não muda e nem sofre sombras de variação. Eu, por esses dias, estive refletindo muito, mas muito mesmo, sobre alguns modelos de fé. E eu quero compartilhar com você, não é, um pouquinho sobre a fé bíblica. Eu confesso que quando comecei a minha caminhada cristã, eu fiz um dia uma oração provando a fé que tinha. Logo que me converti, eu
li aquela passagem que Jesus dizendo, né, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos exigir a remoção de um monte. E se tivéssemos fé de verdade, o monte seria removido. Então, na minha ingenuidade, né, dos primeiros passos da fé cristã, eu literalmente parei diante de um grande monte que tinha próximo à minha casa e testei se eu tinha fé de verdade, né? Eu orei e disse o seguinte: monte, saia daí e passa para acolá. E fiquei alguns minutos esperando que literalmente aquele monte saísse daquele lugar e fosse para onde eu tinha mandado ele ir, se tão somente eu tivesse fé. Para minha decepção, eu saí dali dizendo, eu realmente não tenho fé. Mas foi por ingenuidade, né? Porque Deus jamais iria tirar aquele monte do lugar onde Ele colocou uma vez, que para onde eu pedi para o monte se lançar, existia um conjunto de casa, um conjunto habitacional que, gente, se Deus ouvisse a minha oração, ia ser uma morte coletiva inúmera. E graças a Deus que não é esse tipo de fé que Deus espera de nós. Muitas vezes nós nos apegamos, né, e nós percebemos pessoas que acham que fé, né, é aquilo que faz mudar a circunstância na hora, né, no momento exato que o ser humano deseja, que o ser humano quer. E na verdade não é isso, não é fé bíblica. Nem todas as vezes mudou circunstâncias na hora que o ser pedinte, na hora que o homem, que a mulher ali quis que aquilo acontecesse, de maneira nenhuma. Nós encontramos vários relatos bíblicos de que a verdadeira fé não é aquela que muda o que está fora de nós. A verdadeira fé é aquela que muda o que está dentro de nós. Eu, quando comecei o pastoreio, eu encontrei uma serva de Deus de muitos anos, aquela mulher servia a Deus junto ao coral batista, e ela, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, ela formou o coral da primeira igreja batista daquela cidadezinha. E a igreja, ela era uma igreja muito grande, né, nessa cidade. E aquela irmã, ela estava no seu período terminal, né, com câncer. E eu fui chamado para orar por ela. E me surpreendeu a fé daquela mulher, porque quando eu cheguei com bastante garantia de que Deus iria mudar as circunstâncias atuais, ou seja, curar ela ali na hora daquele câncer. Eu cheguei com esse tipo de fé, a fé que iria mudar ali aquela circunstância na hora em que eu clamasse. E eu disse para ela, eu perguntei para aquela mulher, você crê que agora essa circunstância pode mudar e que você pode ser curado, agora você pode levantar dessa cama? E ela bem debilitada, porque eu estava num período muito terminal, a morfina já não fazia mais efeito no seu corpo, mas a todo momento ela glorificava a Deus, e aquilo me surpreendeu, porque aquela mulher jamais murmurou de Deus. Mas me surpreendi mais ainda com a resposta que ela me deu quando eu perguntei se Deus podia mudar, se ela acreditaria que Deus poderia mudar a circunstância dela ali na hora, se ela tinha fé para as circunstâncias dela mudarem na hora. E ela virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho fé que Deus pode mudar a circunstância aqui na hora, mas eu também tenho fé que Deus pode também abrir os portais celestiais para que eu tenha um encontro com Ele. Eu estou preparado e não tenho medo da morte. A fé daquela mulher mudou o meu jeito de enxergar a fé como sendo somente mecanismo de mudança de circunstância, de coisas externas e de situações circunstanciais. Deixa eu te falar, a fé bíblica muitas vezes não vai mudar a circunstância em que nós estamos hoje, mas a fé vai nos mudar dentro dessa circunstância.
nós encontramos um relato bíblico que fala sobre a vida de 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de fé. Mas nós, neste relato, encontramos também Deus não os poupando da fornalha. A fé daqueles 3 homens não teve a capacidade de mudar a circunstância de uma fornalha aquecida 7 vezes mais para que eles fossem jogados dentro dela. Mas a fé daqueles homens fizeram eles terem a hombridade de permanecer dando glória somente a Deus e não se rendendo a um rei insano que queria glória para si. E a fé desses homens foi suficientemente capaz de fazê-los, mesmo dentro da fornalha de fogo, não perecer. Então saiba de uma coisa: Deus, Ele não vai acabar com essa peste mediante a gente agora dizer assim: peste, vai embora. E vai embora. Como não passa de mágica? Gente, fé não é passe de mágica. Isso é mágica. Esse mudar as circunstâncias, assim, no estalar de dedo, é mágica. E a fé bíblica, ela não é mágica. Ela é uma fé processual, ela é uma fé que nos leva diariamente a confiar no Deus que nos prometeu, e é uma fé que gera dentro de nós mudanças que nos mudam primeiro, antes de mudar qualquer circunstância. E vou dizer, circunstância não precisa de mudança, tanto quanto eu e você, o meu e o seu coração. Nós acreditamos que a morte não vai nos vencer. Porém, a nossa fé em acreditar que a morte não vai nos vencer, não vai fazer com que, num passe de mágica, a morte não chegue até nós. Nós vamos morrer. Todos nós. Ninguém vai ficar para semente. Mas uma vez o encontro meu, o seu encontro com Cristo, fez dentro de você uma fé mudar o seu coração e mudar o meu coração, o nosso coração, a ponto de nos fazer crer de que mesmo um dia, quando nos encontrarmos com a morte, o vencedor não vai ser ela não tem a palavra final. O vencedor vai ser cada um de nós, porque Cristo, Ele, o nosso irmão mais velho, venceu a morte, e Ele é o modelo de toda a criação. Assim como Deus não o deixou na morte agarrado, não o deixou trancafiado dentro de um túmulo, nós não vamos ficar presos a um túmulo, mas vamos ter um corpo tão glorioso como o corpo de Jesus. Vamos ler uma passagem bíblica? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Diz a Bíblia assim, verso 16: Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Verso 32 do capítulo 17. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Verso de número 45 do capítulo 17 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Nós temos muita informação e conhecemos bem essa história de Davi e de Golias. E nós sabemos muito bem que a fé de Davi não fez com que Golias desaparecesse como que de um passe de mágica. A fé de Davi deu força interna o bastante para ele descer ao campo de batalha e lutar contra Golias e derrotar Golias. E é esse mesmo tipo de fé que eu quero dizer para você que Deus quer compartilhar conosco. Não é aquela fé da gente estalar o dedo e o problema desaparecer, mas é aquela fé que nos faz ter força para encarar todos os problemas de cabeça erguida, na certeza de que o Deus de Golias, do Deus de Davi, que derrotou Golias, é o mesmo Deus que habita dentro de nós e que há de nos fazer ver todos os nossos Golias debaixo dos nossos pés, caídos, vencidos.
Mas a despeito desses Golias que já estão vencidos, a batalha, ela deve ser travada e nós precisamos descer esse campo de batalha. Nós precisamos fazer a nossa parte, a despeito da nossa fé, irmãos, contra a situação atual em que vivemos, né? Contra o coronavírus. Nós precisamos nos resguardar, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa fé, ela não nos exclui de fazer o que nós devemos fazer. Ficarmos reclusos, ficarmos em casa, buscarmos ao Senhor dos nossos lares, da nossa casa, ficarmos entre os nossos, obedecermos às autoridades que estão sobre nós. Nós precisamos entender que a parte de Deus Ele vai fazer, porém a nossa parte nós precisamos fazer, e isso não é ser incrédulo, não, muito pelo contrário, isso é exercer a fé que nos faz verdadeiramente ir ao campo de batalha e vencer. Não acredite numa fé mágica, porque ela não existe. Eu quero finalizar dizendo para você que no meu período de universidade, enquanto estudava teologia, eu tive na disciplina de Novo Testamento, eu tive a matéria onde nela nos foi exigido fazer uma pesquisa sobre a composição do Novo Testamento, como ele foi composto, né? E por que, né, apenas 27 livros foram tidos como que canônicos, né? Hoje nós temos, né, 27 livros no Novo Testamento. E por que 27? Se no início da era cristã mais de 100 outros livros circulavam, né, no meio cristão, no meio da primeira era cristã. Por que somente 27 e não mais livros? E nós começamos a estudar e começamos então a perceber, não é, que muitos outros evangelhos, não é, tal qual o evangelho de Barnabé, ele cita muita heresia, e dentre essas heresias ele ressalta uma fé mágica, né? O evangelho de Barnabé, tipo como o evangelho apócrifo, ou seja, aquele que não é considerado de inspiração do Espírito Santo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, né? E esse livro, esse evangelho de Barnabé, ele conta a história, dentre muitas histórias que conta a história de Jesus ajudando José na carpintaria. E Jesus, então, um jovem ajudando José na carpintaria, José ele pega um trabalho, entrega a ele pelo rei Herodes. Herodes manda construir um trono, né, de madeira, um trono real para ele. E o evangelho de Barnabé vai dizer que José ele erra nas dimensões do trono, e quando então ele termina de fazer aquele trono, ele faz pequeno demais, a ponto de Herodes não caber dentro daquele trono. Herodes furioso então, e José então correndo risco de morte, diz o texto então que Jesus milagrosamente, segundo uma fé mágica, toca no trono, e o trono começa a crescer somente com um toque das mãos de Jesus. E não para por aí. O evangelho apócrifo de Barnabé também conta que Jesus ele matava animais pelo simples gosto de ir até esses animais e de tocar nesses animais para que eles ganhassem vida de novo. Então esse evangelho de Barnabé, graças a Deus, apócrifo, não está na Bíblia, porque Deus condena essa fé mágica, essa questão realmente de coisas ao estalar de dedos, né? Quanto que ao estalar de dedos, Jesus matava rolinhas e ia lá e tocava, somente tocava o dedo e elas ganhavam vida de novo. Esse não é o nosso evangelho, esse não é o evangelho de Cristo. Fé mágica não é a fé bíblica. A fé bíblica é aquela que dentro de nós nos faz mudar a cada dia e nos faz crer a cada minuto, a cada segundo, que a palavra de Deus, que não muda, ela nos enche de fé, nos fazendo ter a certeza de que Deus, Ele pode mudar a situação, mas se Ele não quiser, Ele pode também não mudar a situação, mas Ele não mudando a situação, a fé que Ele nos deu há de nos fazer triunfante, mesmo diante dos ventos desfavoráveis. Hoje
estamos diante de ventos desfavoráveis. Mas quem foi que disse que nós perdemos a fé de cultuar? Quem foi que disse que nós perdemos a fé de cear? Quem foi que disse que nós perdemos a fé de celebrar o Senhor na nossa casa? Hoje nós não podemos celebrar de uma maneira social, de uma maneira agora coletiva, junto lá ao nosso local cultico. Mas quem foi que disse que nós deixamos de cultuar o Senhor? Quem foi que disse que Deus deixou de receber o nosso culto? De maneira nenhuma. A nossa fé, a fé bíblica, pode não mudar a circunstância, mas nos faz mudar a cada dia, nos faz nos adequar, conforme estamos nos adequando hoje à nossa forma cultica, conforme estamos nos adequando hoje a novos modelos, conforme estamos e vamos nos adequar, porque de verdade, irmãos e irmãs, o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era antes. E se nós realmente não tivermos fé para saber que Deus pode não mudar a situação, mas Deus pode nos mudar a cada dia, e quer fazer isso, e deseja e está fazendo isso, eu creio. Eu não sou o mesmo ontem, e o de hoje não vou ser o mesmo amanhã. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E se você deseja também, eu quero orar junto de você, e quero também consagrar os elementos da ceia, e quero fazer isso junto de você. Pedir você para tocar o violão, Matheus. Vamos consagrar os elementos da ceia? Pegue aí os seus elementos. Pegue aí o pão. Pegue o suco da uva ou qualquer outro líquido que você esteja usando. E vamos consagrar. Estenda suas mãos sobre eles. E consagre junto comigo. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, e em Tua presença nós queremos consagrar a dádiva do pão e a dádiva do suco da uva, crendo, Senhor, que o suco da uva representa o Teu sangue, que o pão representa o Teu corpo, e crendo, Deus, que dentro de nós existe uma fé que nos faz de verdade, Pai, abraçar, ó Deus, o Teu corpo, abraçar o Teu sangue e declarar, ó Deus, que o Teu corpo é comida e é nutriente para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo físico. E queremos declarar que o Teu corpo, que o Teu sangue, Senhor, Ele é poderoso para limpar, para perdoar e para, ó Deus, acrescentar mais fé dentro de nós. Senhor, nós queremos a cada dia crescer em fé. E queremos, Deus, acreditar que hoje nós ceamos na nossa casa, mas que amanhã nós cearemos junto aos céus, nós cearemos diante dos Teus anjos, nós cearemos, ó Deus amado, não uma ceia servida por mãos humanas, mas cearemos, ó Deus amado, uma ceia servida pelas Tuas próprias mãos, Senhor. Muito obrigado por trazer, ó Deus, o futuro até o presente e declarar escatologicamente: hoje é na terra, amanhã será no céu. Consagramos a Ti, Pai, o suco da uva e o pão, o sangue e o corpo de Cristo. Consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor antes de cearmos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja o Seu sangue que por nós ali Ele verteu. Cante com a gente. Pois nesse sangue lavados com roupas que dão alvação, os pecadores sangue
você estiver aí com seus familiares, distribua, por favor, o pão e o vinho. Distribua também o pão. Não coma, não beba. Para a gente poder fazer isso juntos. Receba o corpo de Jesus que foi entregue por nós na cruz. Receba o sangue de Jesus que foi entregue por nós na cruz. A Bíblia declara. Me passa uma taça dessa. Obrigado. A Bíblia declara que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Pegue seu pão, tome. E a Bíblia diz que, tendo Jesus dado graças, o repartiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim, em memória de Jesus. Tomamos, pois, todos juntos e comamos o corpo de Jesus. Semelhantemente, Jesus, depois de cear, tomou o cálice. Pegue o seu cálice, todos juntos. Ouça isso. Diz a Bíblia que Jesus tomou o cálice e disse: isto é o cálice da nova da eterna aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos todos, pois, e bebamos em memória dele. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, Senhor. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus possa te abençoar e que você venha meditar na fé que Deus tem derramado dentro do teu espírito. Não queira passe de mágica, que isso Deus não faz. Mas queira de fato uma vida cheia de experiências, cheia de esperança em Deus. Cheia de certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem e vem certo pela manhã, porque Deus, Ele passa a noite de choro conosco, chorando junto da gente. Ele também passa a manhã de alegria, se alegrando e jubilando junto com a gente, porque é Ele que nos faz a cada dia crescermos como seres humanos, como servos, como homens e mulheres, como filhos e filhas de Deus. Eu quero desejar para você uma semana abençoadíssima. Trabalho em casa, aí onde você está, eu quero abençoar o lugar e quero declarar que a tua casa é a extensão da casa de Deus. E quero fazer um pedido. Você que realizou a Santa Ceia junto do seu familiar, né? Mande as fotos para nós. Nós estamos preparando uma surpresa para você, para os próximos cultos. E para que essa surpresa ela realmente aconteça, eu preciso que você me mande essas fotos. Me mande através aí do WhatsApp, me mande através das redes sociais. Eu quero receber, tá certo? Ou se você não tiver o meu contato, mande para a liderança da igreja, para o contato dos líderes da igreja, que eles vão encaminhar essas fotos para a mídia, né? Nós estamos aí com o ministério
fazendo um trabalho fabuloso. Eu quero agradecer esse ministério, né? Eu quero agradecer os irmãos e as irmãs que estão trabalhando aí para que os nossos cultos cheguem até a sua casa. Então eu te peço, por favor, mande as fotos do seu culto hoje, da sua ceia, né? Mande a foto dos seus familiares ceando, e nós vamos nos alegrar com isso, e esteja aí preparado para uma grande surpresa, para a gente poder então divulgar no nosso canal, tá bom? Dê lá o seu joinha, dê lá o seu like, se inscreva no canal. Estamos no YouTube, estamos aí angariando 1000 assinaturas e vamos chegar até lá. Assine lá, faça lá a sua inscrição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que o amor de Deus Espírito Santo conosco vá e conosco caminhe para todo sempre, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para proteger os seus filhos. E como filhos e filhas de Deus que somos, vamos caminhar nesta fé que verdadeiramente move montanhas de problemas, de preocupações, de dificuldades. Queremos em Deus te abençoar e te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Uma semana abençoada.